Galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 133 e 135, certo? Então vamos lá. Página 133, número 1, 2 e 4 que foi solicitado. Questão de número 1. O que ficou evidente com a greve dos caminhoneiros em se tratando de matriz energética do país? Bom, pessoal, com a greve dos caminhoneiros, nós vimos a grande dependência que nós temos dos combustíveis fósseis, certo? Que ficaram escassos aí nesse período. Bom, questão 2. Segundo o texto, quais seriam os caminhos para a redução desse problema? O texto nos sugeriu a eletrização do transporte no país, certo? Como uma sugestão de melhora dessa dependência, ok? Questão 4. Caso um projeto de eletrização dos transportes de descargas seja implementado no país, qual seria o principal impacto causado? Bom, se a gente faz a eletrização do transporte, consequentemente vai ser necessária uma produção maior de energia elétrica. No entanto, talvez as usinas que nós temos não sejam capazes dessa produção. Então, provavelmente, seriam necessárias a implementação de novas usinas hidrelétricas, o que poderia, por exemplo, causar sérios impactos ambientais, ok? Uma vez que a demanda é maior, é necessária uma produção maior. Vamos lá, então? Agora, na página 135. Após a leitura do texto, vamos responder as questões 1 e 2. Questão 1. O texto cita algumas mudanças que ocorreram na sociedade a partir da alteração da matriz energética mundial. Quais mudanças foram essas e qual foi a alteração da matriz? Bom, pessoal, nós tivemos ao longo dos anos a implementação da energia elétrica, o que não tinha antes. Com o surgimento, né, da energia elétrica, muitas mudanças aconteceram, certo? Bom, mudou-se profissões, deixaram de existir profissões para existir outras, né? Como o texto cita, por exemplo, os acendedores de lampião. Surgiram profissões noturnas que antes não eram possíveis. E também a gente teve o desenvolvimento de novas tecnologias e aparelhos, os quais necessitam dessa energia elétrica, certo? Bom, então, quais mudanças foram essas e qual foi a alteração da matriz? Foram várias mudanças, dentre elas, essas que foram citadas. Questão 2. O texto apresenta um exemplo de que nem sempre a implementação de novas tecnologias garante mudanças no hábito das pessoas. Que exemplo é esse? Bom, pessoal, nós vimos que antigamente a caça às baleias era necessário porque a gordura dela era utilizada como fonte de energia. No entanto, com o surgimento da energia elétrica, não havia mais essa necessidade. No entanto, a caça das baleias continuou da mesma maneira, certo? A carne dela era utilizada, os ossos, tudo dela. Então, com isso, eles continuaram a caça às baleias. O que levou, por exemplo, alguns países a proibir essa caça. Porque muitas espécies estão, por exemplo, com risco de extinção. Mas, mesmo assim, ainda nós temos a caça às baleias. Tá? Bom, pessoal, então essa foi a correção das atividades propostas da página 133 e 135. Caso tenham qualquer dúvida, envie no e-mail lucimaracenaferreira@gmail.com, ok? Beijo para vocês, fiquem com Deus.